Salve guerreiro, salve guerreira, força e honra! Hoje a gente está aqui para continuar respondendo questões da Banco IBFC sobre lei de execuções penais para você realizar o seu projeto de se tornar policial. Roda a vinheta! Observações muito importantes antes da gente cair dentro da matéria, dentro das questões, tá? Primeiro ponto importante, essa é uma segunda parte. Ou seja, existe uma primeira parte que é muito importante que você assista. Por quê? Porque lá no início do vídeo eu dou dicas importantes relacionadas à disciplina, relacionadas à banca e como responder questões, tá? Você vai ver que o que te passa é o ponto, e o conhecimento é uma das formas de ganhar ponto. Ao longo da minha vida aí como concurseiro, fui aprovado em vários concursos, 2 vezes a Polícia Federal, Polícia Civil de Brasília, Polícia Penal Federal, fui militar de carreira das Forças Armadas também, aprovado em concursos, e estou ajudando muita gente há bastante tempo, muitos alunos, tá? Sou professor lá do Focus Concursos, estou na luta aí desde 2009, ensinando sobre como passar em concurso e essas principais disciplinas aqui. Então, muito importante as dicas lá, peço que você volte. Segundo ponto, aqui embaixo tem um link com esse material gratuito para você baixar. É isso mesmo, material gratuito com as questões e principalmente a fundamentação, o comentário de como você encontrar a resposta. É um material riquíssimo para você continuar estudando, então clica aqui e baixe gratuitamente. Terceiro ponto, tem um link aqui para um grupo de estudos. O grupo de estudos sempre ajuda muito a gente, tá? Então, link de um grupo de estudos do Telegram, onde o pessoal está compartilhando material, está dando dica, discutindo questões, os professores entram, então, gostei muito do grupo, vou deixar aqui porque eu acho muito proveitoso esse grupo para você continuar aí no rumo, no objetivo de se tornar policial. Próximo ponto importante. Cara, se você está chegando agora, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação. Por favor, isso ajuda muito a causa, tá? Além disso, dê um like aqui, uma voadora no like, uma voadora mesmo no like e deixa o seu comentário. Qual lei você quer que a gente trabalhe, tá? Muito importante isso também. Deixa aqui seu comentário pra gente. Outro ponto muito importante é que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe aqui com a galera. E por fim, como eu gravei o último vídeo de questões, a galera pediu muito a situação para gravar a lei, a teoria especificamente. Semana que vem eu vou começar a postar aqui trechos, vou gravar a lei inteira, vou postar em trechos para ficar mais fácil você estudando, da lei de execuções penais. Isso aqui é um detalhe. Vou gravar com material muito legal que eu baixei lá do Arte da Aprovação, que é a lei grifada com a fundamentação muito legal e com as principais súmulas, tá? Isso, porque agora as bancas começam a cobrar súmula. E se vier, você já vai saber, já encaixado. Material muito legal que eu também vou disponibilizar aqui. Para isso, você tem que estar inscrito, certo? Bem, feito esse recado aqui, esse blá 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 inicial, vamos direto para as questões. Opa, me assustei aqui. Vamos direto para as questões para que você possa arrebentar de verdade. Como disse, essa é uma segunda parte, tá? Uma segunda parte. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá, baixar o material, tá? Baixar o material e estudar e assistir a primeira parte do vídeo. Vamos lá, primeiro ponto aqui. Com relação ao trabalho externo, assim dispõe a Lei 7210 de 1984, Lei de Execuções Penais. Vamos lá. Alternativa A, o trabalho externo é inadmissível para os presos em regime fechado. Item falso. Item falso. Opa, item falso. Por que falso, afinal de contas? Porque o artigo 36, certo? Estabelece que o trabalho externo será admitido para os presos em regime fechado. Mas qualquer tipo de trabalho, não. Aqui que está a pegadinha. Somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas devidas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Então veja aqui que é importante você entender. Primeiro, o preso em regime fechado pode trabalhar, mas somente em obra pública, não em obra privada. Essa obra pública pode ser tocada pela administração pública, direta ou indireta, ou então por entidade privada. Mas a obra tem que ser pública. Por isso, o item está errado. Vamos lá, continuando. O trabalho externo é, alternativa B. A prestação de trabalho à entidade privada independe do consentimento do preso? Item falso. Falso também. Por que falso? Porque depende sim do consentimento do preso. Deve? Certo?
tem que estar, primeiro, ser autorizado pela direção do estabelecimento e dependerá de aptidão, disciplina, responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 da pena por parte do preso. É o que diz o artigo 37, certo? E lá, ainda no artigo 36, parágrafo 3º, artigo 36, parágrafo 3º, está expressamente descrito que a prestação de trabalho em entidade privada depende do consentimento expresso do preso, desde que não deu essa possibilidade para preso que trabalhe para entidade pública, certo? Só para entidade privada. Alternativa C. A prestação de trabalho externo a ser autorizado pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina, responsabilidade, além do cumprimento da metade da pena? Não, item errado. Não é a metade. Lá na primeira aula eu explico que a banca tem fetiche por prazo e por tempo, por número, tá? Por prazo, por tempo e por número. Então, muito cuidado. Na realidade, se você pegar o artigo 37, ele fala de 1/6, tá? 1/6 da pena. Vamos lá, próxima alternativa. É vedado o trabalho de presos em obras públicas? Vimos que não. Ao contrário, é a regra. Trabalhar em obra pública. Inclusive, o preso em regime fechado. O preso em regime fechado só pode trabalhar em obra pública. Vamos para a última alternativa, então, que deve ser a certa, né? Não é possível. Deverá ser revogada a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime e for punido por falta grave. Item verdadeiro é o nosso gabarito. Tá? A alternativa E é o nosso gabarito. Item verdadeiro. Onde é que eu encontro? Artigo 37, parágrafo 1º. Artigo 37, parágrafo 1º, certo? Artigo 37, parágrafo 1º. Então, você vê que continuamos somente na letra da lei. Então, a letra da lei é mais suficiente para você arrebentar ali na sua prova, certo? Vamos lá. Questão 12. No que se refere às disposições da Lei 7210 de 1984, suas alterações, assinale a alternativa incorreta. Cuidado com a expressão incorreta. Eu sempre aconselho ao quê? Grifar a expressão incorreta, tá? Grifa a expressão incorreta, deixa bem destacado para você não se confundir, ok? Vamos lá, alternativa A. O trabalho do preso está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho? Item errado, tá? E eu falei isso, inclusive, lá na primeira aula, como uma forma de macete, de você aprender aquilo que é bem diferente, aquilo que chama atenção, tá? Então, não está sujeito, na realidade, ó, não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Onde é que eu encontro isso? Artigo 28, parágrafo 2º. Artigo 28, parágrafo 2º. Vamos ver a fundamentação das outras alternativas. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado a trabalhar na medida de suas aptidões e capacidades. Item verdadeiro. Claro que se é o errado, o A é o nosso gabarito, né? Item verdadeiro. Está lá no artigo 31. Artigo 31. C. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Verdadeiro. Está lá no artigo 30. Artigo 30. Alternativa D. O trabalho condenado como dever social e condição da dignidade humana possui finalidade educativa e produtiva. Verdadeiro também. Onde é que eu encontro? Lá no artigo 2º. Artigo 2º. E a alternativa E. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Eu expliquei isso aqui como uma forma de aumentar a sua possibilidade de acertar questões, aquilo que chama atenção. Então, o preso não precisa ganhar um salário mínimo. E o salário mínimo é o mínimo, tá? E aqui eu ainda dei um macete, né? 3/4, né? 3/4, na minha casa tem 3/4. Esse tipo de detalhe que você vai decorando e vai fazendo associações, na hora da prova fica muito fácil muito fácil não, né? Fica mais fácil de você acertar. Por isso esse tipo de macete é importante. E sempre a banca é fissurada por número, tá? Por prazo. Então presta bastante atenção aí para você arrebentar na hora da prova.
Vamos lá. Mais uma questão aí na sua tela para você. Questão 13. No que se refere à assistência ao egresso, assinale a alternativa incorreta. A. Assistência ao egresso consiste na orientação, apoio para integrá-lo à vida em liberdade. Aqui bem decoreba, viu? Bem decoreba, certo? Veja que ele está pedindo a alternativa incorreta, tá? Alternativa incorreta. Então, você tem que estar atento a isso, justamente para que você possa acertar a questão. Item verdadeiro não é o nosso gabarito, certo? Onde é que eu encontro isso? Artigo 25, lá no inciso 1, certo? Orientação e apoio para orientá-lo para a vida em liberdade, exatamente isso. Tá? B, o serviço de assistência social deve colaborar com o egresso para a obtenção de trabalho, artigo verdadeiro também, dispositivo verdadeiro, tá? Então, isso também está previsto lá no artigo 25, quando trata do artigo 26, na realidade, não, 25, acho. Artigo 25, quando trata exatamente disso, tá? Alternativa D. Assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado por o prazo de 1 ano. Não, não é o prazo de 1 ano, é o prazo de 2 meses. Pelo prazo de 2 meses. Onde é que eu encontro? Artigo 25, inciso 2. Artigo 25, inciso 2. No artigo 25, inciso 2, você encontra aqui a nossa alternativa, que é o nosso gabarito, que está pedindo errada. Considera-se egresso, para efeitos da lei de execuções penais, o liberado condicional durante o período de prova. Item também verdadeiro. São 2 tipos de egresso, tá? Então, estão lá no artigo 26. Artigo 26. O primeiro tipo de egresso é justamente o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, certo? O segundo tipo de egresso é o liberado condicional durante o período de prova, ok? Durante o período de prova. Então, você vai encontrar tudo devidamente com a fundamentação, todo o material, basta você baixar aí. Vamos para mais uma questão aí no artigo 14, a questão de número 14. Vamos lá. A lei de execução penal dispõe que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso. Opa, peraí que eu acabei riscando aqui sem querer. Menos rigoroso, a ser cumprida pelo juiz após o cumprimento de determinado período da pena. Acerca das disposições da lei de execução penal, assinale a alternativa incorreta. Isso aqui é um ótimo exemplo do que eu falo lá no início da primeira aula, de caput inútil que te atrapalha. O que é o caput? É o início, a cabeça da questão. Então, nada disso aqui você precisava ter lido para poder responder a questão. Então, você ganharia tempo se viesse diretamente para o pedido, ó. Acerca das disposições da lei de execução penal, assinale a alternativa incorreta. É isso que você deveria vir buscar, tá? Então, toda essa leitura torna-se inútil. Marcelo Adriano, mas é tão pequena? Não é, irmão. Você vai ver que a gestão do tempo é um ponto importantíssimo, como eu falo lá, para você acertar questões. Para você ganhar tempo e ter mais tempo para resolver questões, consequentemente, mais questões, ou no mínimo fazer a questão com mais tranquilidade, certo? Então, presta atenção aqui nas alternativas. Está pedindo a incorreta, hein? O apenado deverá cumprir 20% da pena se for primário e o crime tiver sido cometido sem violência a pessoa ou grave ameaça. Item errado. Não é 20%, tá? É 16%. Aqui é decoreba mesmo, pessoal. E aqui você pode fazer, ó, um esqueminha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Para você poder decorar essa parte. Vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Vamos lá, ver o restante. Então, esse é o nosso gabarito. O restante está certo, né? Vamos ver aqui, ó. O apenado deverá cumprir 25% da pena se for primário e o crime tiver sido cumprido com violência ou cometido com violência ou grave ameaça. Isso está tudo lá no artigo 112 da lei, tá? Lá no artigo 112 da lei, com todos esses percentuais. Depois eu vou passar para vocês. Alternativa C. O apenado deverá cumprir 40% da pena se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Então, daqui a pouco eu vou passar um esqueminha para vocês entenderem.
Por fim, então, verdadeiro também, certo? Tudo na letra da lei. O apenado deverá cumprir 50% da pena se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. E tem também verdadeiro, tá lá na letra da lei. Erro. Condenado deverá cumprir 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, vedado o livramento condicional. Tá? Então, de novo, decoreba. A única diferença aqui, a única questão era você ter decorado todos os números para acertar essa questão aqui. Tá? Era só ter decorado todos os números. Vamos agora, então, ver ali como é que eu poderia responder essa questão com calma, certo? Responder essa questão com calma. Vamos lá. Presta atenção que eu vou passar aqui um esqueminha para você, tá? Faz print da tela. Apesar que eu acho que eu vou botar no material esse esquema aqui. Se não tiver no material, você faz print da tela aí para você. Tudo bem? Vamos lá então, presta atenção. Ó, se for não hediondo, 16% que seja primário, sem violência ou grave ameaça. 20% se for reincidente, sem violência ou grave ameaça. 25% se for primário, mas com violência ou grave ameaça. 30% se for reincidente, mas com violência ou grave ameaça. Então você percebe que violência ou grave ameaça, ele sempre será um majorante, que inclusive se sobrepõe à reincidência. Então esse macete é importante. Não sendo hediondo, sendo reincidente e com grave ameaça, ou violência, né? Falo grave ameaça ou com violência, tanto faz. Certo? Eu terei um aumento de 30%. Entendeu? Então grava, decora, faz o print aí. E se for hediondo, mãe? Hediondo você já pressupõe a pior das situações, certo? Hediondo equiparado. 40% se for hediondo equiparado e se for primário. 50% se for hediondo equiparado primário. Resultado morte, vedado livramento condicional. Ainda, se for líder de organização criminosa voltada para a prática de delito hediondo e equiparado. C. Condenado por milícia privada. Veja que a milícia privada não é hediondo, tá? Muito importante entender isso. 60%. Hediondo ou equiparado, mais reincidente ou específico, ou seja, é reincidente em outro crime hediondo. E 70%, se for hediondo, mais reincidente específico, com resultado morte, vedado livramento condicional. Tá? Então, esse tipo de macetezinho é importante você decorar. Aqui não tem jeito. É decoreba mesmo, efetivamente, do número. Não tem o que fazer. Mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá, questão de número 15. Apresenta-se como direito de preso previsto na Lei de Execução Penal, dentre outros. Primeiro, chamamento nominal. Item verdadeiro é o nosso gabarito. Está previsto lá no artigo 41, certo? Artigo 41. Como um direito do preso. Então tem lá alimentação, atribuição ao trabalho, ainda a constituição de pecúlio e também tem o chamamento nominal, ou seja, ser chamado pelo nome. Está lá no inciso 11. Ser chamado pelo nome. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Aí eu pergunto, isso aqui tem cara de ser direito ou ser um dever? Ou ser um dever? Já vou te responder, já vou te dizer por que eu estou te fazendo essa pergunta. Higiene pessoal, asseio na cela ou alojamento. Isso é um direito dele? Se a higiene deve ser promovida por ele, isso não tem mais cara de dever do que direito? Tem mais cara de dever do que direito, tá? Conservação dos objetos de uso pessoal, isso não tem cara de dever? Então, esse é o exemplo de questão que você responde mesmo sem saber a matéria. Por isso você tem que ter perspicácia. E como é que você tem essa perspicácia? Conforme você vai avançando nos estudos. Conforme, principalmente, você responde questões. Por isso, responder questão é muito importante. Então, se você olhar aqui novamente, ó, o único dever de verdade, o único direito de verdade é isso aqui, que é o chamamento nominal. Ser chamado pelo nome. Né? Então, esse tipo de macete é importante porque é de grão em grão que a galinha enche o papo e virá questão assim nessa prova. Que você vai ter que responder rapidamente, ganha tempo para ir para a próxima, porque a gestão do tempo é muito, muito importante. Tá? Então, bizu quente. 16. A respeito da disciplina exigida dos internos durante o cumprimento da prisão provisória ou definitiva,
segundo disposto na lei de execuções penais, assinale a alternativa correta. Então, de novo, toda essa primeira parte inútil, tá? Mas a gente lê aqui justamente pela questão da didática. Você, na hora da prova, não precisa ler. Tá? Na hora da prova, não precisa ler. Vamos lá, então. Alternativa A. No cumprimento das sanções disciplinares, admite-se o emprego de cela escura? Não, né? Principalmente hoje em dia, né, em que os direitos humanos estão aí justamente preponderando, né, em tudo que é lugar. Cela escura, você responderia aqui sem conhecer a lei. Basta ter o conhecimento mínimo de mundo. Mas isso está previsto? Sim, isso está previsto. Lá no artigo 45, parágrafo 2º. Artigo 45, parágrafo 2º, está previsto, expressamente previsto. Eu acho que nem precisava, porque isso estaria abarcado pela Constituição, lá no artigo 5º, tá? Você já encontraria dispositivos suficientes, mas está aí no artigo 45, ok? Vamos lá, alternativa B. Então, está pedindo a correta, não é esse o gabarito. Na execução das penas privativas de liberdade, o poder disciplinar será exercido pelo agente penitenciário de maior hierarquia? Não, será exercido pela autoridade administrativa. No caso, o diretor, tá? No caso, o diretor, certo? Então, autoridade administrativa. Onde é que eu encontro? Artigo 47. Artigo 47. Senhores, a minha letra melhorou? Deixa nos comentários aí. Tá? Eu tô achando que tá piorando, cara. Eu tô achando que tá piorando. Mas eu vou melhorar, viu? Eu vou começar a fazer caligrafia nesse novo equipamento. Porque me disseram que esse equipamento era mágico. Que ele fazia a minha letra ficar bonita. Por isso que eu comprei. Culpa do Daniel. Vou dar uma voadora nele. Daniel Brant. Vou dar uma voadora nele. Ele me fez comprar essa porcaria aqui. Diz que a minha letra ia ficar bonita. Deixa aí nos comentários o que eu devo fazer com o Daniel. O condenado a pena privativa de liberdade não se sujeita à disciplina? Claro que sim, pô. Se sujeita à disciplina. Isso é muito óbvio, né? Muito óbvio. Isso também está expresso na lei, tá? Isso também está expresso na lei. Vamos lá. D. Como decorrência do cometimento de transgressão disciplinar, admite-se a aplicação de sanções coletivas? Também não. Não admite-se a aplicação de sanções coletivas. Isso também está previsto de forma expressa. Lá no artigo 45, no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Né? E por fim, só pode ser o nosso gabarito agora, né? Não deve haver falta nem sanção disciplinar sem expressa anterior previsão legal ou regulamentar. Item verdadeiro. Isso também está previsto lá no artigo 45, no caput. No caput do artigo 45. Detalhe que aqui, ó, se você for ler, o que te lembra isso se você estuda direito penal? Ora, princípio da anterioridade, certo? Sem expressa em anterior previsão legal ou regulamentar. A diferença é que ele fala em regulamentar, né? Lá fala sem expressa previsão legal. Mas te lembra o quê? O princípio da anterioridade. Então, de novo, esse tipo de macetezinho, de lembrancinha, né, que você fica ali, ó, bisurado, tá? Isso vai te ajudar bastante para que você, na hora da prova, vindo uma questão dessa, de novo, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, pode vir, pode não vir, mas se você estiver preparado, você vai responder a questão da forma correta. Vamos lá para 17. Em conformidade com o previsto na Lei de Execuções Penais, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se às normas de execução da pena. Olha, tudo isso aqui é inútil. Nada disso aqui você precisava ler para responder a questão. Isso na hora da prova, viu, pessoal? Na hora da prova. Nada disso aqui você precisava ler, ó. Tá? Nada disso aqui. Dentre essas obrigações, assinar a alternativa correta quanto ao ser citado como dever do condenado. Então, quais são os deveres do condenado agora? Tá? Primeiro, exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e esportivas, desde que compatíveis com a execução da pena. Isso parece ser um dever? Hã? Parece ser um dever isso? Não parece ser um dever. Tá? Então, item falso. Isso é um direito. Ok? Vamos lá. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados? Isso sim, isso é um dever verdadeiro. Onde é que eu encontro? Artigo 39. Artigo 39 da LEP. Lá você vai ver quais são os deveres do condenado. Mas aqui você responderia
sem efetivamente saber do dever. Só você entender o que diz as sentenças. A audiência especial com o diretor do estabelecimento, você tem cara de dever ou de direito? Você tem cara de direito. Isso tem cara de direito, por isso que está errado. Entrevista pessoal reservada com o advogado, isso tem cara de direito, não de dever. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, isso seria um dever? Ter proteção? Não, isso tem cara de direito. Veja que é mais uma questão que você responderia se tiver a devida perspicácia, né? Sem sequer saber a letra da lei. Basta você ter perspicácia. Basta você ter aquilo que a gente chama de maturidade concursal, né? Aquilo que a gente chama de maturidade concursal. Ou seja, com o tempo, fazendo questões, você bate o olho e já se liga. Isso é importante porque te economiza queimar fósforos na hora da questão, queimar o cérebro na hora da questão, tá? Vamos lá, então, para mais uma questão aí na sua tela, questão 18. Constitui sanção disciplinar prevista pela Lei de Execução Penal. Quais são as sanções? Advertência por escrito? Não. Advertência é oral, tá? Advertência oral. Onde é que eu encontro isso? Lá no artigo 53 da lei, certo? Ou melhor, oral não, verbal, né? Que daria na mesma. Desculpe, meu pessoal, tô com bastante tosse. Tô aqui meio no sacrifício, porque a galera tava pedindo muito segunda parte, então eu tô entregando aqui do jeito que dá, tá? Inclusão em regime disciplinar diferenciado. Opa, aqui sim, é uma das possibilidades, tá? Tá lá no artigo 53, no inciso 5º. São 5 possibilidades de sanção, tá? Quais sejam advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela, não em cela escura, como a gente já viu, ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto lá do artigo 88 da lei, e, por fim, inclusão em regime disciplinar diferenciado. Detalhe que isso aqui, ó, só quem pode incluir é juiz. As outras 4 que eu acabei de citar é o diretor da unidade que vai aplicar, né? Vamos lá. Perda do contato com o mundo exterior por meio da correspondência escrita, ao contrário, ele permanece com a possibilidade de correspondência escrita, tá? E por fim, restrição de direitos limitada a 60 dias, também não existe essa possibilidade, não está previsto no artigo 53, tá? Também não está previsto no artigo 53, ok? Vamos lá. Mais uma questão aí na sua tela. Questão 19 já. Indica a alternativa que está de acordo com as disposições gerais que disciplinam o trabalho do preso. O trabalho do condenado, como dever social e condição da dignidade humana, terá finalidade produtiva e educativa. Item verdadeiro, a gente já viu essa expressão, né? Outro ponto muito importante, aprendizado. Porque é muito importante você fazer muitas questões, porque não existem questões infinitas. E as questões vão se repetir. Então, por exemplo, quando eu fiz as 2 provas da Polícia Federal em 94, regional e nacional, passei nas 2, inclusive, certo? Teve uma questão que praticamente se repetiu na mesma prova, pô. Na prova regional e na nacional, praticamente a mesma questão. Então, quando você faz muitas questões, principalmente quando... Por isso que agora você não tem que estar preocupado só em acertar. Se você errar, mas souber por que errou, você aprendeu muito mais, porque você não esquece mais. Você não pode errar na hora da prova, que você pode errar tranquilo, né? Você aprende muito mais e não se esquece mais. Esse aqui é um exemplo. A gente acabou de ver algumas questões atrás, não lembro qual, exatamente esse texto, como um item verdadeiro. Então aqui você, na hora da prova, você acabou de, por exemplo, fez uma revisão de questões. Foi para a prova, viu? Já marca e já vai para a próxima. Então isso te dá confiança, isso vai te fazer ganhar tempo, vai melhorar a sua autoconfiança, que é muito importante durante a prova, você vai arrebentar. Então se liga nessas dicas que são importantes, tá? Então item verdadeiro. Como estava pedindo o item verdadeiro, né, a questão... é a nossa alternativa. Vamos lá. O trabalho do preso está sujeito aqui de novo, cara. Olha aqui. Não está sujeito à consolidação das leis do trabalho. Certo? As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Ressalvadas outras aplicações legais. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante da constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue à família do preso? Não. Visando sua subsistência? Também não. Item falso. O que se faz aqui com o dinheiro do preso, afinal de contas? Bem, nesse caso eu tenho algumas destinações para o dinheiro do preso, tá?
Quais são essas destinações, afinal de contas? Bem, as destinações para o dinheiro do preso, primeiro, vítima, já falei isso para vocês, tá? Depois da vítima, é o próprio preso, certo? Depois do próprio, ou melhor, a família, vítima, família, o próprio preso e por último o Estado, tá? E por último o Estado, certo? E se sobrar alguma coisa, aí vai para uma caderneta de poupança que é entregue ao preso ao final. Então é bem simples isso aí, tá? É entregue ao preso ao final, certo? Então a destinação do dinheiro do preso também pode ser que caia em nossa prova, tá? Veja o que diz lá o artigo 29, certo? Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição de pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Então, de novo, a vítima, para reparar o dano, certo? Depois, para a família dele, ajudar a família dele que está lá fora, certo? Depois, ele mesmo, para pequenas despesas. Por último, o Estado, se for o caso, se for possível. Se sobrar alguma coisa, a caderneta de poupança que é entregue a ele, certo? Então, vamos lá. Mais uma questão aí na sua tela. São órgãos de execução penal, exceto, vamos lá, a Defensoria Pública é órgão de execução penal. Então, não é. Os departamentos penitenciários são órgãos de execução penal. Tá? A Ordem dos Advogados do Brasil não está prevista. Então, corta aqui, ó. Corta aqui. O Ministério Público, sim, é órgão de execução penal. Então, o nosso gabarito é a alternativa C. Presta atenção que eu vou te dar um bizu aqui, que é importante. Onde é que eu encontro? Lá no artigo 61. Artigo 61. Vamos lá, um macetezinho para você decorar esses 8, tá? São 8. Primeiramente, 3 conselhos. Um nacional, pensa na abrangência. Um nacional, um estadual e um municipal, um local. O nacional, Conselho Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias. Depois, um conselho penitenciário. E por fim, o conselho da comunidade. Entendemos? 3 conselhos. Depois, os 3 atores de um processo judicial. Quem são os 3 principais atores? O juiz, criminal, né? Vamos pensar assim. O juiz, o Ministério Público e a defesa. Nesse caso, tem que ser pública, por ser um órgão de execução penal. Então, Defensoria Pública. Pronto, decorei mais 3. Então, você lembrou? 3 conselhos, processo penal, os 3 principais atores, levando em consideração que a defesa seria feita pela Defensoria Pública. E, por fim, os 2 que têm nomes diferentes, tá? Que são os departamentos penitenciários e o patronato. Departamento e patronato. Pronto, assim fica mais fácil. Você viu que o quanto é importante esse tipo de macete? Porque na hora da prova, certo? Na hora da prova fica mais fácil de você acertar. Você economiza neurônio, cara. Você pensa ali, ó, escreve. Se é interessante você escrever, rapidinho, pá, e você já vai e responde a questão. Tá? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil não é um órgão de execução penal. Mais uma questão aí para você. Não é falta grave prevista na lei de execução penal cometida pelo condenado a pena privativa de liberdade. Alternativa A, fugir. Você acha que é ou não? Primeiro, você vai encontrar tudo lá no artigo 50 da lei de execuções penais. Fugir é sim, está lá previsto no inciso 2. É óbvio que fugir é falta grave. Tá? Tem gente que diz que o preso tem o direito a fugir. Não existe isso. Inclusive é falta grave. Segundo, provocar acidente de trabalho. Também. Está previsto lá no inciso 4. Tá? Descumprir o regime aberto, no regime aberto, as condições impostas. Também está previsto lá no inciso 5º. E, por fim, retardar injustificadamente o cumprimento de obrigações impostas. Isso não está previsto. Tá? Isso não está previsto como uma punição, ou melhor, me perdi aqui. Como uma falta, isso, uma falta grave, acabei me perdendo aqui. Como uma falta grave, ok? Então, não tem muita dificuldade. Aqui sim, bem decorebinha, mas você consegue ali se você estudou e prestou atenção, certo? Mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá, questão de número 22. Com relação aos estabelecimentos prisionais disciplinados pela Lei de Execução Penal, indique a alternativa correta. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao infrator e preso provisório e ao egresso. Opa, destina-se a todo mundo, sim ou não? Hã? O que você acha? Ele está pedindo a correta. Vamos ver então. O que diz o artigo 82? Desculpem. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso, certo? Não ao infrator. Aqui, pegadinha palhaçada da banca. Tá? Não é ao infrator,
é ao condenado. Por quê? Porque o infrator pode não ter sido condenado ainda, tá? Então, na realidade, é o condenado. Por isso, o item é falso. Está lá no artigo 82. As penitenciárias femininas e masculinas serão construídas em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. A lei fala de quê, afinal de contas, certo? Fala só das masculinas e não da feminina, tá? Tá lá no artigo 90. No artigo 90 que está efetivamente descrito dessa forma, ok? Vamos lá, alternativa C. Colônia agrícola, industrial ou similar deve situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos ou fuga. Será que é isso mesmo? Será que é a colônia agrícola? Não, na realidade não é a colônia agrícola. Aqui nos estabelecimentos penais, a gente tem que se ligar que é possível você se confundir. Colônia agrícola, por exemplo, com casa de albergado. Então, você tem que fazer o esqueminha e aqui é dar uma decoradinha, tá? Porque na realidade não é colônia agrícola, é casa de albergado. Casa de albergado. Casa de albergado, ok? Vamos lá, então item falso também. C. A casa de albergado. D. A casa de albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto? Também não, certo? Também não. Item falso. A casa de albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e a pena de limitação de fim de semana. Então não tem essa de regime semiaberto, tá? Item falso. Então só sobrou a alternativa E, tá? Na penitenciária, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório, que não acontece na prática, né? Tá lá no artigo 88. Artigo 88. Então, o E é o nosso gabarito. E é o nosso gabarito. Certo? Mais uma questão aí na sua tela. Analisa as afirmações referentes à concessão de indulto anistia e indica a alternativa correta. Tá pedindo a alternativa correta, hein? Vamos lá. Concedida a anistia, o juiz somente através de requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Item falso. Por quê? Porque existe a possibilidade aqui, ó, de ofício, ou seja, espontaneamente. De ofício, certo? Onde é que eu encontro isso? Lá no artigo 187. Artigo 187. Tá? Então, faltou a possibilidade ali de ofício. Vamos lá, alternativa B. O indulto individual depende da aprovação exclusiva do interessado após parecer elaborado pelo Conselho Penitenciário e pela autoridade administrativa. Será que é isso mesmo? Item também falso, certo? Um indulto individual, na realidade, poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Está lá no 188. 188. Por isso, o item falso também. C. A petição do indulto acompanhado dos fundamentos que a instruírem será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração e parecer e posterior encaminhamento do Ministério da Justiça. Item verdadeiro. É exatamente isso, tá? Tá lá no... Deixa eu ver qual era o artigo 189. 189. 189. Item D. Então, esse é o nosso gabarito, certo? Esse é o nosso gabarito. Processada no juiz de execução, com documentos e relatórios do Conselho Penitenciário, a petição do indulto será submetida ao despacho do Ministério da Justiça, que serão remetidos os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Então, o que tem de errado aqui nessa situação? Não é despacho do ministro da Justiça, é do presidente da República. Onde é que eu encontro? Lá no 191. Artigo 191. E por fim, a alternativa E, concedido o indulto e anexada
Aos autos, cópia do decreto, o juiz certificará o trânsito em julgado? Não, cara, não é trânsito em julgado com induto. O induto é uma causa extintiva de punibilidade. Então, o juiz certificará a extinção da punibilidade para fins de conhecimento do interessado e do conselho penitenciário, tá? Então, é extinção, declarar extinta a punibilidade. Onde é que eu encontro isso? Lá no 192. Artigo 192. Então, lá no artigo 92 é que eu encontro, então, esse dispositivo legal. Já está dando cãibra já, está na hora de acabar. Acho que é a última questão. Estou cansado já. Vamos lá. Segundo a lei de execuções penais, são características do regime disciplinar diferenciado, exceto, ou seja, está pedindo o que não é, tá? Está pedindo o que não é. Então, se liga para identificar aquilo que não é. Vamos lá. Duração máxima de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave, de mesma espécie. Opa, de mesma espécie. Item certo, verdadeiro. Só que está pedindo que é exceto, né? Então, realmente é isso aqui no RDD. Mas como está pedindo o item falso, não é o nosso gabarito. Então, é item verdadeiro. Direito à saída da cela por 2 horas diárias para o banho de sol. Item também verdadeiro. C. Necessidade de trânsito julgada a sentença condenada para aplicação da medida? Lógico que não. Porque pode ser também para o provisório. Item falso. Então, esse é o nosso gabarito. Recolhimento em cela individual. Verdadeiro. Certo? Tudo isso eu encontro lá no artigo 52 da Lei de Execuções Penais. Valeu, pessoal? Bem, espero que tenham gostado aí, foram as questões que nós encontramos. Achei que eram 25, mas tem 24 questões, tá? Para que você possa ir arrebentar na hora da prova e efetivamente conseguir atingir o seu grande objetivo, que é ser aprovado. O que nós queremos aqui? Que você entenda que é possível você ser aprovado. Agora, para isso é uma caminhada que você tem que aprender o passo a passo, tá? Se gostou da aula, ficou um pouquinho grande, porque eu decidi matar de uma vez para não fazer em 3 partes, né? A galera ficou pedindo outra parte, matamos tudo de uma vez, tá? Mas assista até o final, assista outras vezes, porque é muito importante você rever a fundamentação. Tem o material aqui embaixo, basta clicar e baixar. Também tem um link para entrar no grupo de estudos. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, se gostou da aula. Também deixa o like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo. Valeu? Detalhe, hein? Fica de olho no canal, porque eu vou começar a postar as aulas de lei de execuções penais aqui, a teoria, com material muito show de bola, que vai te ajudar muito a você decorar essa lei e arrebentar na sua prova. Valeu, galera! Espero que tenha ajudado aí você a realizar o seu projeto de se tornar policial. Até a próxima!